Meu nome é Elo Cardoso, eu sou artista visual, esse aqui é o meu ateliê, eu tenho ele dentro da minha casa, meu cantinho de trabalho, onde eu tenho meus materiais, onde eu faço as coisas. Eu confecciono máscaras, figurinos, adereços, objetos, cenografia, faço pintura de arte em palcos e também todas essas coisas ligadas, um pouco de colagem, desenhos, né? E eu queria mostrar um pouco desse trabalho para vocês e também falar um pouco do que está acontecendo agora, o que eu tenho feito na época da quarentena. Minha formação, primeiro eu vou falar da minha formação, que foi na época da ditadura aqui no Brasil, que foi muito complicada, porque, por exemplo, o curso que eu estava fazendo, que era de desenho industrial, o Colégio IAD, Colégio Industrial IAD, que era um desenho e comunicação, ele era para ter sido um curso de superior. E ele acabou não passando no Ministério da Educação dessa forma, porque o interesse do governo naquela época era de ter cursos técnicos e não formar universitários e novas universidades, tudo isso. Eu fiz esse curso nessa época, uma época muito difícil em todos os sentidos, principalmente o teatro foi muito perseguido, né, nessa época. E logo que eu me formei, eu fiquei muito perdida e comecei a fazer muitos trabalhos como freelancer, né, trabalhando, fazendo vitrines, fazendo desenhos, fazendo pinturas, vendendo objetos em feira dos hippies. Eu passei por muitas coisas nessa época. Depois disso, eu fui fazer pedagogia mais tarde, né? E muitos anos depois eu trabalhei em algumas empresas também, tudo, e depois eu fui parar na Unicamp, onde eu fiquei 34 anos, sendo que eu me aposentei no começo desse ano, em fevereiro. Agora, eu queria também falar um pouco, não só do meu trabalho, mas também falar das parcerias, que o teatro, ele proporciona uma coisa maravilhosa, que a gente trabalha coletivamente. Então, os primeiros encontros dos atores, diretor, são todos muito interessantes, porque você fica conhecendo o cenógrafo, o figurinista, o mascareiro, a costureira, os atores, o diretor de arte, o diretor de musical, né? Então, todas essas pessoas já são verdadeiros parceiros quando vão escolher um texto, quando vão encenar. Essa é a principal parceria que o teatro proporciona para todos que estão trabalhando e os que estão assistindo, que acabam também sendo nossos parceiros. Mas também tem outro tipo de parceria, que é aquela que a gente trabalha em dois colegas, né? Um sabe fazer melhor uma parte, outro sabe fazer melhor a outra parte. Nesse jogo eu acabei fazendo várias parcerias na minha vida, que eu queria até tocar um pouco nesse assunto também. E como eu estava falando, eu comecei então fazendo várias coisas, objetos. Eu trabalhei numa vitrine de uma loja muito interessante, que é a Paper House. Eu acabei marcando várias fotografias, fiz alguns álbuns quem fez essas encadernações lindas foi a Carlota Novaes. E falando na Carlota, foi assim, com ela, através dela, que eu acabei indo para a Escola Macunaíma, onde o Silvio Zilber estava dirigindo um espetáculo chamado Rômulus Magnus. O Rômulus Magnus foi também um outro lugar onde eu aprendi muitas coisas. Lá eu fiquei conhecendo Sônia Guedes, Kátia Guedes, o Damasceno, que foi quem me ensinou a tingir tecidos, os primeiros figurinos, Vanderlei Martins. Na cenografia eu tive o Edinaldo Freire, o Petrônio Nascimento, com o qual eu fiz todos os objetos que tinham no espetáculo, quase todos, né? E desse espetáculo, depois Sônia Guedes me chama, ela e o Petrim,
para trabalhar num outro espetáculo que foi Sete Pecados Capitais, do Brecht, dirigido pelo Celso Nunes. Lá fiquei conhecendo o Márcio Tadeu, que é o meu grande mestre até os dias de hoje, meu companheiro em tantos trabalhos, e fui para a Unicamp, graças ao pessoal do Vitor. Nesse espetáculo do Sete Pecados Capitais, então, que eu fico conhecendo o Márcio Tadeu, que a Sônia Guedes me chama, né? Então eu fico conhecendo o Márcio Tadeu, que é o meu mestre até os dias de hoje, meu companheiro, e com ele que eu fico conhecendo também o pessoal do Victor e os Lux in Tenebris, que junto com o Celso Nunes estavam montando o Departamento de Artes Cênicas na Unicamp, o qual me convida então para trabalhar junto com eles, o que foi maravilhoso. Mas além das parcerias, uma coisa que é importante também é assim, um curso, uma faculdade não resolve. Às vezes a gente tem que fazer várias coisas e começar a entender o que a gente está querendo. Então eu fiz cursos desde jovem, eu já comecei a fazer alguns cursos de cerâmica, de desenho e de modelagem, de figurino. Eu tive uma sorte que eu andava muito com duas amigas, a Paula e a Rosali. A Paula, a mãe dela, era uma estilista maravilhosa, sabia fazer coisas incríveis, tinha um corte de roupa incrível, chamava Maria de Lourdes Garcia Sampaio. Ela tinha um estúdio de costura e lá ela também dava cursos. Eu e a Rosália fizemos um curso com ela. E aí você aprende muita coisa dos tecidos, da modelagem, de como que tem que ser para ter um caimento. E mesmo eu que trabalho muito com coisas diferentes, eu gosto de coisas experimentais. Então eu fiz um corselet que era para um espetáculo de dança, dirigido pela Graziela Rodrigues, no qual a Mariana, junto comigo, que era a atriz, ela me ajudou também. Eu fiz um corselet que era todo de couro e a saia de palha de bananeira misturada com tecido. Então, assim, essas loucuras eu vou fazendo. Eu fiz no banho de tosa uma que tinha uns metais. Então, são coisas de figurino. Eu gosto desses figurinos que não são só com tecido. Também trabalho bastante com coisas de tecido pintado. Eu fiz um agora também para o Daniel, que também trabalha com dança e direção da Rosana Batistella. Eu fiz para eles também todo pintado, peguei uma roupa que já existia. Então, assim, eu curto isso, mexer com os tecidos, trabalhar com os tecidos, pintar os tecidos. Eu vou fazendo muita coisa, eu pinto coisas, trabalho, imprimo em tecido e depois eu faço roupas com eles que saem diferentes de uma roupa comum, né? Não sei se pode se dizer normal, mas seria mais ou menos isso. E de cursos, assim, eu fui para a Itália fazer curso com Sartori, que é o maior escultor que tem de máscaras. Aprendi a trabalhar com escultura, né, de madeira, que eu nunca tinha mexido, sempre mexia com modelagem. Para fazer um personagem, não é só pegar uma máscara e fazer, então você tem todo um conceito desse personagem que eu fui aprender no Centro Máscara em Pádua. Aprendi com o Donato e depois, assim, eu não só aprendo a fazer a máscara. Então essa, por exemplo, é uma máscara de couro, que tem todo um acabamento especial. Lá a gente aprende a usar diversas ferramentas. Então ferramenta é uma das coisas que eu compro, gasto dinheiro quando eu vou viajar, que elas são muito caras aqui no Brasil. Essa máscara, ela é feita com esse couro grosso, que dentro, colocando ele úmido em cima do molde de madeira, ele acaba tomando forma. É esse couro aqui, que é o couro que a gente usa para fazer a máscara. E essa máscara, ela tem toda uma técnica de, quando ela está no molde, ainda está semi-úmida, já secando, a gente faz uma batidura nela, que é justamente para o reflexo dos esportes e tudo mais, eles
não ficarem fortes na máscara. Depois disso, daí a gente bate ao contrário, para ele desaparecer. Então ele fica muito, muito pouquinho, né? Mas ele fica aqui. Então tem toda uma técnica de pintura que o Donato, no Centro Máscara, eles desenvolveram. As ferramentas são muito, assim, diferentes também. Muito diferentes, inclusive, das que eu depois fui fazer um curso em Bali. Eu vou mostrar para vocês. E essas ferramentas todas são suíças ou japonesas. São ferramentas muito caras, né? Daí, aqui tem uma foto que eu quero mostrar para vocês, porque quando eu vou fazer o curso de confecção de máscara, sempre a gente também aprende a utilizar a máscara. Então, no Centro Máscara, eu tive a oportunidade de fazer as duas coisas juntas, praticamente, né? No mesmo tempo. Eu fui para lá umas 4 ou 5 vezes. E aqui, eu tenho outras máscaras, que são máscaras que eu aprendi a fazer em Bali. Em Bali, a madeira de lá é uma madeira que é considerada uma madeira sagrada. Essa madeira é uma madeira muito leve e macia, ela é uma madeira muito macia. Essa madeira, a gente quando vai para lá, a dificuldade é que você não pode fazer você lá não faz numa bancada especial, como aqui eu faço. Eu tenho uma bancada que eu trabalho para bater a máscara. E lá não tem. Então, lá, esse que é o meu mestre, que fez essa máscara aqui, que é o Ideua. Lá eu tive 2 mestres. O Ideua, que ensinava a fazer a escultura da máscara em madeira, e o Dimate, que ensinava os passos das máscaras, né? Como usar as máscaras. Então, essa é o que fiz. Ela é um bondress. Um bondress, ele é como se fosse um servo, que nem na comédia dell'arte, né? Então, esse daqui é um bondress. Então, essas máscaras, essa madeira se chama pulê. É uma madeira sagrada que é plantada junto de onde tem os templos. E ela, que a máscara, ela sai dessa... Nossa, quase que eu derrubo, hein? Elas são sagradas para mim. Bom, e depois eu tenho outras máscaras maiores. Eu fiz máscara de tudo que é tipo, máscara de látex, máscara de papel. Essa máscara que está aqui é uma máscara de papel machê, né? Então, e muitos parceiros nas máscaras eu tive, né? Trabalhei muito com uma pessoa que trabalhou muito comigo em vários trabalhos, foi o pai do meu filho mais velho, o Manuel Pedro Villaboim. Ele foi meu companheiro em muitos trabalhos, né? Vários trabalhos, ele já faleceu, até falecer, né? Ele trabalhou comigo. E trabalhei muito com outras pessoas, a Rosali, que é a minha colega já muito antiga, a gente fez vários trabalhos juntos, para São Paulo Companhia de Dança, o Eduardo Carbi Novaes, o Caio Sanfelice e a Gabriela Fusiyama, que foram meus monitores na Unicamp, eles continuaram trabalhando comigo muitas vezes, com o Ivaldo Bertazzo e também com o trabalho de outros ex-alunos, o Leandro, trabalhei com o Marim, que são todos lá da Unicamp, da Comune, e muito com a Boa Companhia também, né? Que justamente com a Boa Companhia é que acho que despertou para mim uma coisa, quando eu comecei a trabalhar com Banho e Tosa, que era direção do Chiquinho Medeiros, eu acabei fazendo vários estudos também para fazer um tipo de um cartaz que misturava um animal e uma pessoa, né? Uma coisa da animalização e humanização talvez dos animais e tudo. Eu comecei a fazer uma série de trabalhos e acabou que eu, então, depois de já quase aposentando, eu comecei a fazer vários cursos também
e fiz um com a Daniela Galante e o Odilon de Moraes, e daí comecei a fazer os desenhos de um livro. É um livro que ainda não está pronto. Na verdade, eu estou fazendo 3 livros juntos, praticamente, né? Um deles é esse, que fala de máscaras, mas é uma outra conversa, né? Que fala da cidade e tal. Depois eu estou fazendo um outro junto com o Márcio Tadeu, que é sobre figurino do guarda-roupa. Nesse eu tenho a Evalu, que também foi nossa aluna, a Andréia, outros alunos que acabaram me mandando algum texto para talvez colocar no livro, a Sandra Pestana, o Ricardo Arada, a Luciana Misutani, que foram também alguns que foram com a gente para a Quadrenal de Praga. Então, assim, esses livros estão sendo confeccionados, é tudo muito lento. Eu acho que eu não sou muito rapidinha para fazer os trabalhos, né? Então, desse livro, eu tenho várias coisas que eu comecei a fazer. Eu trabalhei muito em teatro também, fazendo pinturas de arte em cenários, nos fundos, né? E com isso eu acabei trabalhando e desenvolvendo muitas coisas sobre envelhecimento. Então, quase todas as minhas telas e tudo tem muito esse caráter mesmo de envelhecimento, e isso tudo faz parte de uma exposição que eu pretendo fazer e quando eu for lançar esse livro. E ia mostrar mais alguma coisa. Então, assim, envelhecimento também eu trabalhei muito em filmes, né, fazendo envelhecimento de roupas. Tenho vários cadernos com fotos aqui, né, que eu trabalhei muito fazendo esses envelhecimentos simples, né, mas são coisas que eu fui fazendo para cinema, para teatro, né, fui desenvolvendo essas coisas e coisas de tingimento também, muitas coisas de tingimento, voltando daí então para história dos figurinos outra vez, né, volto para isso, os figurinos de novo, então, que eu pinto, né, e faço várias tentativas com tingimento. Eu aprendi muita coisa na etnobotânica, desculpa, né, e fazendo várias coisas com transparências, que é mais ou menos os trabalhos que eu tenho desenvolvido nesses últimos tempos. Em todos eles, eu tenho que dizer que eu tive parcerias, muitas parcerias. Nunca faço, é muito difícil fazer um trabalho sozinha, a não ser esses trabalhos solitários, esses de livro, que são mais solitários mesmo. Então, esse daqui também são vários projetos e trabalhos que eu fiz para exposição também. Então, agora, isso é muito importante para mim, colocar aqui todos esses parceiros que eu tive, né, que muitos saíram da Unicamp. Eu acho que eu devo ter esquecido o nome de vários, né, com quem eu trabalhei, que foi muito bom, muito gostoso. E uma coisa que hoje eu fico muito preocupada com a situação que a gente está nos dias de hoje, que além da pandemia, né, a gente não tem nenhum ministro da cultura trabalhando pelos artistas, né? É uma pena. E é isso, gente. Eu ia falar mais uma coisinha, que eu tenho feito alguns cursos agora na Casa Tombada. Tem vários cursos lá abertos, eu estou fazendo 2 sobre a escrita, sobre a escuta, a palavra, a imagem, de livro de artista, com Edith Dirdic e com Giuliano Terni, para passar bem a pandemia, para refletir um pouco sobre arte, nada como cursos assim, de lugares bacanas. Muito obrigada. Voltando aqui na mesa, só para reforçar alguns nomes e algumas coisas que eu gostaria de
de falar, eu não queria esquecer de ninguém também, de pessoas parceiras, justamente estou falando dessa importância, né? Então aqui eu trabalhei fazendo uns figurinos e a Rosali Simas ajudou bordando, a Gabi fazendo lindos botões e trabalho muitas vezes junto com Rosana Batistella, Daniel fazendo figurino, cenário, fazendo adereço, máscara, Thiago Bassani, Daniel Costa, Rosana Batistella e também trabalhando junto com a Mariana Floriano, Graziela Rodrigues, que dirigiu no Vale da Esperança. Então esse é o corpete de couro que eu contei. E a Mariana Floriano me ajudou bastante para fazer as coisas todas, né? O figurino dela era uma parte era de tapeçaria. Eu queria falar também desse convite que eu recebi do Geraldo, que foi maravilhoso, uma delícia, direção do Gabriel Vilela e o texto é da Cláudia Barral. Essa vez que eles me chamaram, eu estava com problema quando eles me chamaram primeiro para fazer máscaras. No fim eu acabei trabalhando com as maquiagens deles, né? Então são alguns desenhos que eu fui fazendo para desenvolver com o grupo das maquiagens. Lá também foi uma delícia que são vários ex-alunos e alunos que estão fazendo parte do espetáculo. Que para mim isso é importantíssimo, né? Eu aprendi um pouco do que eu sei de maquiagem, eu aprendi algumas coisas com o Leopoldo Pacheco, que foi meu parceiro lá no começo das carreiras minha e dele, e ele me deu várias dicas de maquiagens e coisas assim. Agora, quem eu gosto de frisar que trabalhou comigo durante muitos anos, desde o começo praticamente que eu comecei, foi meu ex-marido, pai do meu filho mais velho, Manuel Pedro Vilabuim, e também da sua irmã, que é a FIFA, com quem eu também comecei a fazer vitrines e trabalhos que a gente fazia. Eu tinha uma prima chamada Vera e me indicava para vários lugares, para várias lojas, e a FIFA também. E aqui também mais uma máscara que eu fiz com o Caio Sanfelice. Acho que eu estou só querendo relembrar que eu trabalhei com outros alunos, que eu não tenho os trabalhos aqui, o Leandro Ivo do Fulanos, o Marim da Comune, pessoal da Boa Companhia, que a gente fez várias coisas junto, Verônica Fabrini, e são essas as pessoas. Então, assim, que eu também queria falar dos cursos, e para terminar a nossa conversa aqui, eu queria dizer que eu fiz alguns cursos agora, eu estou fazendo alguns cursos na Casa Tombada, que é sobre a palavra, a escuta, com Giuliano Cerny e com a Edith Dedic, uma artista visual, muito interessante sobre o livro do artista. Os livros em geral, né? Os livros desenhados, os livros ilustrados, os livros de história, os livros de viagem, né? São todos esses cadernos, né? Que, aliás, é o que eu comecei falando no nosso começo da nossa conversa dos cadernos, né? Que eu adoro e que foram feitos pela Carlota, minha amiga. E aqui mais um pouco dos desenhos que eu tenho feito, né? Lá do ateliê junto com o ateliê da Daniela. Essas coisas que também foram muito importantes para mim. Um trabalho também que eu fiz constantemente, com uma pessoa que eu também trabalhei constantemente fazendo figurino, adereço, cenografia, foi com Rosana Batistella e Daniel Costa, trabalhando com eles, Thiago Bassani e também
pessoas que eu gosto de trabalhar. O importante, acho que é isso. No trabalho, nesse trabalho último das maquiagens, e eu tive também a sorte de trabalhar com uma equipe, que foi a Vitória Oliveira, a Beatriz Benvengo e a Gabriela Fusiano. Eu quase que esqueci delas, mas lembrei. E é isso, gente.